A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu gostaria de trazer um breve estudo sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia. É uma passagem que ela relata um anjo do Senhor, ele aparece em sonho a José quando este ainda não havia se casado com Maria. E este anjo, ele o tranquiliza dizendo que Maria estava grávida por ação do Espírito Santo sobre aquele que iria nascer e vinha para libertar e salvar o seu povo. E o tema desta noite é esse: Jesus liberta e salva. E o texto bíblico, irmãos, que nós estaremos lendo, ele está em Mateus, capítulo 1, nós estaremos lendo do 18 ao 21. Mateus 1, do 18 ao 21. E diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, eu peço neste momento que esteja guardando a minha vida, que o Senhor possa estar usando-me neste momento para fazer a exposição da Tua Palavra, Pai. Que essa Palavra, Senhor, seja fiel, que eu seja fiel àquilo que realmente está escrito nas Tuas Escrituras, Pai. Que possamos entender e crescermos e termos a nossa fé edificada, Pai. Pai, guarda os nossos pensamentos, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que possa querer tirar a nossa atenção, Pai. Que possamos estar com a nossa mente voltada de maneira a entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem como objetivo, como destino, o povo judeu. E ele queria mostrar para aquele povo que Jesus era o rei prometido a eles. Jesus era o rei, era o Messias com que consta no Antigo Testamento, aquele que viria para salvar o seu povo, para mudar a história do seu povo. E nós podemos ver, eu separei aqui, no Antigo Testamento, nós encontramos vários versículos sinalizando para Jesus. Eu separei alguns para não ficar um texto muito grande, mas entre alguns que nós podemos ter aqui, lá em Isaías, Isaías diz, né, que ele nasceria de uma virgem, lá em Isaías 7,14, que diz: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Também em Isaías, no capítulo 9, diz lá, né, que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz, que possuiria um reino eterno. Vamos ler
Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 2 Samuel também fala lá no 7,16 que ele teria um trono, um reino, uma dinastia, começando com o rei Davi, que duraria para sempre. Então vamos lá. 2 Samuel 7,16 diz assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Amém. E conforme eu havia falado aos irmãos, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele queria mostrar para o povo judeu sobre Jesus, que era o Messias prometido. E podemos, se os irmãos depois podem até lerem com mais calma em casa, aqui seria um texto muito longo, mas no começo do capítulo 1, que vai do versículo 1 até o 16, Mateus ele narra a genealogia de Jesus, que era algo muito importante naquela época, porque através dela ele provava que Jesus realmente era um israelita da casa de Davi. Era necessário que se mostrasse para aquele povo, até em cumprimento, né, a tudo aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento, que Jesus era um autêntico israelita. Jesus era judeu. E voltando aqui ao contexto do texto que nós lemos, nós estaremos vendo que um anjo do Senhor, ele aparece em sonho a José, pois ele pensou em abandonar Maria quando ele teve o conhecimento que Maria estava grávida. Porém, o anjo do Senhor aparece a ele em sonho e tranquiliza ele e fala a ele que a criança que estava sendo gerada no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo de Deus. E algumas versões da Bíblia, ela fala lá no versículo 18, ele usa a expressão desposada, que significa prometida. Ela era noiva. José e Maria ainda não haviam tido um contato íntimo. E imagina aquela situação de José recebendo essa notícia que Maria estava grávida. Se podemos ver, mesmo se uma coisa acontece nos dias de hoje, quanto mais lá naquela época, podemos dizer que ali era uma sociedade bem autoritária, bem machista. E José, ele não queria expor a Maria, ele até pensa em abandoná-la, mas secretamente, sem a expor. Então o Senhor fazia parte dos planos do Senhor. Fazia parte dos planos do Senhor a missão de Jesus para vir libertar e salvar o homem. Então é passado a José que ele deveria se tranquilizar, que ele não deveria repudiar a Maria. E aquilo vem, de certa maneira,
a tranquilizar ele, porque aquela criança que estava sendo gerada no ventre de Maria, ela viria para libertar e salvar a humanidade. E o pecado, ele entra através de um homem, e era necessário que através de um outro homem ele fosse purificado, ele fosse lavado. E Jesus, ele nos mostra aqui que ele mesmo sendo filho de Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Não era meio a meio. Ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Ou seja, nós podemos até ver lá em João 1,14, que diz assim, olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha só, aqui a palavra não diz que ele veio parcialmente, ou ele veio meio a meio, 30%. A palavra diz que ele veio aqui, ele se fez carne. Entendemos que ele se fez na sua totalidade. E se fez homem. E podemos ver que Jesus, enquanto homem, ele sentiu fome. Jesus sentiu fadiga, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu tristeza. Características do homem, características do ser humano. Porém, uma coisa não se aplicou a Jesus. Da natureza humana, ele não teve pecado. E nós podemos ver que o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 4, no versículo 15, que diz assim: porque temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, ele está dizendo que ele foi tentado, mas ao contrário do homem, que muitas vezes ele é tentado e ele cede, ele peca, Jesus, ele não pecou. Jesus, ele se fez puro. Jesus, ao derramar o seu sangue naquela cruz, o sangue puro purificou o nosso pecado, nos reconciliou com o Pai. Jesus, ele veio para libertar e salvar todo aquele que nele crer. Jesus, ele veio num primeiro momento para os seus, veio para o povo judeu, mas estes não o recebeu. E nós, então considerados gentios, fomos enxertados na videira e passamos a compor o povo, como passamos a compor a igreja que vai habitar o céu. E nós podemos ver também que a concepção de Jesus foi algo sobrenatural. Por quê? Como eu já havia falado, José e Maria, eles ainda não haviam tido um contato íntimo, não havia tido relação ainda. E, mesmo assim, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele age sobre Maria. Vamos ver em Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35, fala da concepção sobrenatural de Jesus. E diz assim, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer
será chamado Filho de Deus. Olha só. Então aqui nós vemos aqui um versículo, Lucas falando sobre a concepção sobrenatural de Jesus. E o mesmo Evangelho de Lucas, só que agora no capítulo 2, vai falar do nascimento de Jesus, que ocorre de forma natural. E diz assim, olha, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha só, esses dois versículos nos mostram Jesus, Deus, Jesus, homem, a sua concepção de maneira sobrenatural e o seu nascimento de maneira natural, como um homem mesmo, como qualquer um de nós nascemos de uma maneira natural. E isso nos mostra o que Jesus realmente, ele vem do Pai, ele vem do Senhor, ele é o próprio Deus encarnado, aquele que veio para nos salvar, para nos tirar da condenação eterna. E Jesus, além dele vir nos salvar e nos libertar, quando nós também fazemos um estudo do texto, a sua genealogia, nós verificamos também que Jesus, ele vem de maneira a quebrar algumas barreiras, entendeu? Ele vem de maneira, olha só, consta na genealogia de Jesus os nomes de mulheres, algo que não era comum naquele tempo. E além de constar o nome dessas mulheres, dentro ali do meio judaico, essas mulheres, muitas não tinham uma boa reputação. Mas mesmo assim, elas configuram ali, e nós podemos citar aqui, olha, eu anotei aqui, ó, e nós temos lá, ó, Raabe, que era uma prostituta, Batseba, que era a mulher de Urias, que adulterou com Davi, Ruth, que era moabita, era um povo estrangeiro e odiado pelos judeus, e temos também Tamar, que seduziu e adulterou com seu sogro Judá. Olha só, o que nós verificamos aqui? Que Jesus, ele vem a chamar a todos para o arrependimento. A libertação é para todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que o confessar Senhor e Salvador da sua vida. Todos são chamados. Ah, mas olha, eu não tenho jeito, eu sempre fiz tudo errado. Em Jesus tudo se faz novo. Quando no seu coração realmente tiver um verdadeiro, genuíno arrependimento e você se entrega a Jesus, você entrega o seu caminho a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, ela é transformada. A salvação te alcança. Muda-se a sua vida, muda-se o seu destino. Aquele que estava condenado, ele é alcançado pela salvação em Cristo. Somente em Cristo podemos alcançar a salvação. Nenhum outro nome, nenhum outro homem pode nos libertar, pode nos salvar. Muitos têm se aparecido dizendo que são isso, que são aquilo, mas somente Jesus é
o Senhor. Jesus é Deus. Jesus é o Verbo que encarnou, é o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus, ele veio e cumpriu a missão do Pai, e hoje ele está à direita do Pai, aonde ele intercede por nós, ele intercede pela igreja, ele intercede pelos salvos, ele intercede por todo aquele que o tem como Senhor da sua vida. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Olha, é uma maravilha nós podemos saber que temos um Senhor que sofreu, que nasceu como nós nascemos. Jesus, ele teve toda uma história na sua passagem, até que ele inicia o seu ministério, e ali ele vem, ele faz os milagres, mas o principal, o maior milagre na vida de um homem é a salvação. Este é o maior milagre que Jesus deu ao homem, porque o milagre da salvação é aquele que é eterno. Você pode até receber um milagre de uma cura de uma doença, mas isso não quer dizer que amanhã você não vai morrer. Isso não quer dizer que amanhã você não vai sofrer de uma outra doença. Mas o milagre da salvação é eterno. Entregue o seu caminho ao Senhor. Aproveite essa libertação, a salvação que o Senhor entregou a cada um daqueles que o têm como seu Senhor. Ame a Jesus acima de todas as coisas. Aprendemos também nesse texto, irmãos, sobre a obediência de José. Porque num primeiro momento, José até pensou a abandonar Maria devido à situação de descobrir que ela estava grávida, e sendo que eles ainda não tinham tido nenhum tipo de relação. Mas ele ouve a voz do anjo do Senhor, que o tranquiliza, que o mostra, o expõe que aquele que estava no ventre de Maria era o Messias prometido, era aquele que estava vindo para mudar o destino da humanidade, é aquele que veio para ser o divisor do tempo, para ser o divisor de águas, aquele que veio para mudar a nossa vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este nome que é poderoso, este nome que muitas vezes tão pouco usamos, mas é um nome que dá poder. Se o sangue de Jesus purificou o nosso pecado, o nome de Jesus nos fortalece, o nome de Jesus tem todo o poder. E muitas vezes nós não clamamos o nome de Jesus, acabamos esquecendo. Mas o Senhor, Ele coloca em nosso coração, através do seu Espírito Santo, Ele nos mostra quem é o nosso Senhor. Que nós possamos estar atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos, e possamos, acima de tudo, ouvir a voz do Senhor. Assim como José ouviu o anjo falando com ele, que possamos também ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes nós entramos em situações porque nós não damos o devido ouvido
aquilo que o Senhor está nos falando. Muitas vezes o Senhor está nos mostrando situações, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Você lê e aquela palavra ela fala contigo, aquela palavra ela penetra no seu coração, ela te revela. E muitas vezes o homem, então eu prefere ouvir outro homem, prefere ouvir outras pessoas. E muitas vezes Deus está falando com a pessoa ali, através da palavra, mas ele fica procurando aquilo que ele quer ouvir em homens, e alguns até vai numa igreja, vai em outra, até que ele escute aquilo que ele quer ouvir. E muitas vezes aquilo que ele deseja ouvir não é aquilo que verdadeiramente Deus quer falar. Mas o coração do homem muitas vezes está fechado, ele está trancado, e nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a sua palavra, a palavra que nos tranquiliza, a palavra que nos direciona. Saber ouvir, saber guardar no coração. Não é simplesmente escutar, porque o ato de escutar você não assimila, é como se entrasse por aqui e saísse do outro lado. Mas o ouvir é você entender aquilo que Deus está falando. É meditar na sua palavra. É aproveitar o nosso tempo de maneira a ser produtivo para o reino do Senhor. Aproveitar o nosso tempo para nos alimentarmos de coisas sadias, de coisas boas, daquilo que vai edificar a nossa vida. Quanto tempo do nosso dia nós temos nos dedicado a ouvir a palavra do Senhor, a ler, a meditar? Quantas vezes a pessoa começa a ler a palavra do Senhor ou a meditar, 5, 10 minutos ela já quer parar. E às vezes a pessoa fica 90 minutos assistindo um jogo de futebol. A pessoa fica 2 horas assistindo um filme. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter o seu momento de lazer, ter o seu momento ali de assistir o seu futebolzinho, gosta, ótimo. Mas o que está sendo mais importante na sua vida? Aonde que você tem colocado o seu coração? Quais são as prioridades que você tem estabelecido no seu dia a dia? Quantas oportunidades você está tendo de evangelizar? E quando nós falamos em evangelizar, nós evangelizamos com a nossa vida. Nós evangelizamos com o nosso testemunho. Porque de maneira em que nós possamos praticar aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos meditando, aquilo que nós estamos pregando. Você está evangelizando quando você segue os ensinamentos do Senhor, quando você pratica os ensinamentos do Senhor, quando você tem atos que agradam ao Senhor, atos que vão de encontro àquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor sabe das nossas fraquezas, sim, sabe das nossas dificuldades, sim, pois Ele que nos criou, Ele que nos fez, Ele conhece todas as coisas. E é por isso que Deus é tão misericordioso conosco. Por isso que o Senhor tem tanta graça conosco, justamente por saber
e entender e ser o maior conhecedor daquele que Ele mesmo criou. Então que nós possamos aproveitarmos o nosso dia a dia para realmente, através da palavra do Senhor, nós possamos o quê? Pôr em prática. Pedir a Deus, Deus me direciona, Deus me guia, Deus abre a minha mente, Deus abre o meu coração, abre os meus ouvidos para eu ouvir a sua voz, Senhor. Que nós possamos amar verdadeiramente de todo o nosso coração aquele que nos libertou, aquele que nos salvou, aquele que derramou o seu sangue na cruz, que sofreu pelo nosso pecado, aquele que chamou a todos ao arrependimento, aquele que deu a oportunidade para que todos aqueles viessem a compor o povo de Deus, viesse a compor a igreja que vai habitar o céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Maravilhoso é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Senhor. Que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, meditarmos, aprendermos. Devemos olhar para Cristo, mas devemos aprendermos com um exemplo que José aqui nos mostra, ao ouvir o anjo do Senhor, ao ouvir o Senhor falando com ele, nos ensinando que nós precisamos ouvir mais a Deus, parar de ficar ouvindo muito o homem, ficar colocando as nossas esperanças somente no homem e colocarmos as nossas esperanças somente em Deus, porque Ele não irá nos decepcionar. Quantas vezes nós nos sentimos decepcionados com pessoas, mas o Senhor nunca nos decepciona. O Senhor, Ele pode até às vezes não agir da maneira que nós estamos esperando, porque o Senhor é sabedor e conhecedor de todas as coisas. E Ele sabe que muitas vezes determinada coisa que nós estamos querendo vai ser algo que vai servir de tropeço para nós lá na frente. Muitas vezes Deus ainda está nos preparando para podermos usufruir de uma bênção, nos capacitando. Mas lembremos que a nossa maior bênção, que nosso maior milagre é a nossa salvação, é a vida eterna no céu, aonde estaremos vivendo eternamente junto ao nosso Jesus, junto ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, possamos guardar esta palavra que hoje o Senhor colocou no meu coração e eu procurei compartilhar com os irmãos, que juntos possamos ser essa igreja forte, essa igreja que vai sair dessa pandemia mais forte, fortalecida, porque são nas situações de dificuldade que nós aprendemos, que nós ouvimos Deus nos direcionando, que muitas pessoas, até por esta situação, buscaram a Deus, buscaram refúgio no Senhor, e que nós possamos então nos agarrarmos fielmente à palavra do Senhor, a palavra que é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, estivemos reunidos, Pai, para
ministrar-nos da sua palavra, compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Que possamos, Pai, ao meditarmos nesta palavra, possamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos de maneira a ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos guiar, porque somente Tu, meu Senhor, somente Tu, meu Deus, és o caminho que nos leva ao céu. Tu és a luz deste mundo, Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. Tu és o nosso advogado fiel que intercede por nós junto ao Pai. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, santo é o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, Pai. Continue conosco, Pai. Não nos abandone, Senhor. Não se retire de nós, Pai. Não nos abandone. O que seríamos de nós se não fosse a Tua presença? O que seria de nós se não fosse a Tua misericórdia? Se não fossem os Teus livramentos sobre a nossa vida, Senhor? Oh, Pai querido, Pai eterno, nos guarde, Senhor, nos livre do mal, nos livre dos pensamentos mundanos, Senhor. Nos livre de tudo aquilo, Senhor, que possa querer nos afastar da Tua presença, Pai querido. Que tenhamos o nosso coração puro, a nossa mente pura, Pai. Que possamos ocupar os vazios que possam existir na nossa mente e coração exclusivamente com a Tua palavra, Pai. Que no momento certo, que tudo aquilo que possamos estar aprendendo da Tua palavra, tudo aquilo que estamos absorvendo, no momento certo o Teu Espírito Santo venha e dê vida e faça isto aflorar, e isso transborde através da nossa vida e possa contagiar a todo aquele que precisa conhecer a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus.